como a maior empresa de telecomunicações do país, com mais de 33 mil colaboradores, conseguiu em poucos anos atingir números impressionantes de diversidade e inclusão. No Gestão de Pessoas dessa semana, nós vamos conhecer tudo sobre o case da Vivo. E a nossa convidada para isso é a Ana Cecília, diretora de Gestão de Talentos e Transformação Cultural da empresa. Então, para quem está querendo saber tudo sobre os segredos aí, as dicas, as técnicas que a Vivo utilizou para ter esses resultados que vocês vão ver em seguida, fica por aí que o episódio está imperdível. E já aproveita e segue nosso podcast e conheça outros cases super bacanas nesse e em outros assuntos. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Gestão de Pessoas, o podcast semanal de entrevista divulgado toda quinta às 19 horas em mais de 10 plataformas de podcast e no YouTube, que leva até vocês os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Para começar, queria dar boas-vindas à nossa convidada aqui super especial, a Ana. Como é que você está, Ana? Tudo bem? Tudo bom, Rodrigo. E você? Tudo excelente também, uma honra estar te recebendo e falando desse case tão legal, né, Paty? Com certeza. Estou super bem também, estou muito feliz de ter a Ana aqui com a gente. A Ana é uma conhecida de muito tempo, né, Ana? A gente trabalhou juntas aí, então acho que poder entender um pouco do que vocês estão fazendo na Vivo, para mim é super legal, então obrigada por estar aqui com a gente. Ana, vou começar e pedindo para que você conte um pouquinho sobre você. A gente já entrevistou o Fernando aqui da Vivo, né? Então a gente conhece um pouco da Vivo, mas eu queria que você contasse para a gente da sua trajetória, enfim, e como é que estar trabalhando na Vivo. Tá bom. Paty, obrigada pelo convite. Rodrigo, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Ana Cecília, sou diretora de Gestão de Talentos e Transformação Cultural aqui na Vivo. Tenho 7 anos de empresa. Hoje, né, tenho ali comigo as áreas de atração, de desenvolvimento, de diversidade, cultura, employer branding, capacitação. Então, tenho um rol aí de responsabilidades. E eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, né, da Vivo. O Fernando acabou contando, mas não dá para dizer que não dá para não comentar, né, que a Vivo é uma empresa líder aqui no setor, no Brasil, que a gente é muito grande, né, tem uma capilaridade aí Brasil inteiro, com mais de 115 milhões de acessos aos nossos serviços, e que não dá para ser... Não, uau, é incrível, né? Os números são sempre enormes, né? Enormes. E tudo isso muito ligado também aos nossos critérios de ESG, né? Então, estou aqui muito para falar do nosso case de diversidade, os números que a gente vem atingindo desde 2018, então não é um processo que a gente começou agora, mas é algo que vem sendo construído constantemente aqui, e isso é um belo case para compartilhar com vocês. Que legal. E entrando já no case, Ana, o que levou a Vivo a colocar diversidade e inclusão como um pilar tão forte da cultura de vocês, né? Tô fazendo essa afirmação baseada em suposição, mas é que para chegar nos resultados que você vai apresentar daqui a pouco, certamente isso virou uma agenda central. Sim. Então, se eu tô certo, né, o que levou vocês a botar como um pilar central da cultura? Para a gente aqui, Rodrigo, primeiro que assim, a diversidade ela é um pilar central, né, primordial da cultura da Vivo, e a gente entende que diversidade é um diferencial para a inovação. Então, um ambiente mais aberto, um ambiente mais diverso, onde as pessoas se sintam de fato quem elas são, né, que elas possam se expressar de forma genuína, isso faz ter um ambiente muito mais criativo e muito mais colaborativo. E a gente vem com uma pauta e com um propósito e uma ambição bem clara de ser uma das empresas mais diversas do país e referência em equidade racial. E a gente já vem, graças a Deus, sendo reconhecido com isso.
E a gente também considera 3 dimensões, né? Quando a gente fala da nossa estratégia de diversidade, eu acho que é importante eu mencionar isso, porque a gente chega até o nível de cliente, né? Então, o que a gente considera que é importante para os nossos colaboradores, e aí a gente ter aqui esse ambiente aberto, inclusivo, onde as pessoas de fato se sintam né, confortáveis para ser quem elas são. A gente tem um impacto em clientes, né? Então, que a gente também possa gerar uma experiência inclusiva, acessível, em qualquer ponto de contato com a marca, né, trazendo inovação. Então, a partir do momento que a gente tem essa representatividade dentro de casa, a gente consegue mostrar isso para os nossos clientes. E aí, num âmbito muito maior, aí o impacto que a gente tem na sociedade de ser reconhecido como uma empresa com melhores práticas, a gente poder influenciar a nossa cadeia de valor e a gente ajudar aí os avanços no tema. Então, para a gente isso é pilar fundamental de negócio. E Ana, quando você começa essa estratégia, né, em 2018, como um pilar central, ao longo dessa jornada, vocês percebem a questão da inovação, da colaboração e dos resultados estarem melhores? Ou seja, vocês estão conseguindo medir isso? Porque esse é o grande ponto, né? Sim, Paty, eu acho que considerando ali o nosso impacto, né, nos colaboradores, a gente vê a retenção, a atração muito maior, a retenção muito maior de profissionais que são importantes para a gente. Então, a gente acaba tendo uma vantagem competitiva e uma capacidade de adaptação ao mercado. A gente vem trabalhando muito num ambiente aberto e inclusive onde as pessoas possam ser de fato quem elas são. Isso gera uma segurança psicológica, né? Que deixa as pessoas abertas e livres para exporem as suas opiniões. Então, isso vai construindo produtos e serviços cada vez mais aderentes aos clientes que também têm que ser representados dentro da empresa, né? Então, os novos negócios estão aí, né? Para exemplificar também que a gente vem avançando em inovação, a gente trabalha com o mercado financeiro, a gente trabalha com saúde, com bem-estar, educação, entretenimento, energia. Então, o quanto que a gente consegue atrair essas pessoas para poder gerar esses serviços e produtos, né? Essa inovação para fora também. Bacana, muito legal. E de fato a gente começa enquanto cliente, né, começa a perceber isso e você enfim, eu sou cliente e eu acabo me sentindo muito bem na loja, né, porque você é bem atendida, enfim, então acho que isso se reflete sem dúvida nenhuma. Agora, Ana, como é que vocês conseguiram, né, e aí acho que era importante você trazer os números pra gente, mas tem alguns números que são um pouco impressionantes aqui, né, então quando a gente fala de raça, vocês fizeram ações afirmativas, enfim, queria que você me contasse um pouco sobre isso, mas o número que eu tenho aqui é que vocês têm 42% de colaboradores negros e 33% em cargos de liderança. Então... Eu até acharia legal, Paty, para a gente pedir para a Ana fazer uma tabela de resultados de diversidade, porque daí a gente vai trabalhando eles... Pode ser, boa. Se bem que a gente já vai entregar para a audiência aqui todo o mapa aqui, mas enfim, né? Como você preferia, Ana? O que eu gostaria era de entender mesmo essa jornada. Como é que vocês foram crescendo tanto? Porque esses números são muito grandes, né? Eu acho que a gente vem desde 2018, né, Paty? Então, ele não a gente criou o Vivo Diversidade lá em 2018, com pautas, né, nos pilares de gênero, LGBTI+, raça e pessoas com deficiência. Então, acho que também a hora que a gente focou nesses pilares, a gente conseguiu concentrar muito da atenção dos nossos executivos, dizendo que esses são os pilares importantes, né? Então, vou passar aqui os números e depois acho que a gente pode entrar em cada um dos pilares para contar um pouco dessa evolução, né? A gente chega aí em mais de 42% de colaboradores negros, como você disse, e 33,8% em cargos de liderança. No pilar raça, o principal desafio, e a gente está falando já a meta de 35, né, 2035, é chegar a 40%.
por cento de pessoas negras no cargo de liderança, e a gente tem mais de 45% de negros no quadro de colaboradores da Vivo. E em LGBTI+, a gente quintuplicou o número de colaboradores trans do ano passado. Então, para vocês terem uma ideia, em 2020 a gente contava com 20 colaboradores, a gente está com 126 talentos trans. Legal. A gente conseguiu atingir esse ano 8,6, na verdade, o quadro de colaboradores que estão confortáveis em se declarar, né, parte da comunidade LGBTI+. A gente fez um processo de autodeclaração agora, tanto para raça quanto para LGBTI+, e os resultados que a gente tem na autodeclaração nos deixa muito felizes, assim, né? Que as pessoas se sintam confortáveis em dizer quem são, né? E acho que esse é o grande ponto, né, Rodrigo? Quando a gente faz a autodeclaração, a gente sempre fica com medo, porque normalmente as pessoas acabam não se autodeclarando, obviamente, por medo de falar isso na empresa. Então, se está aumentando, é porque, de fato, a empresa está te dando este ambiente seguro para que eu possa falar quem eu sou, né? Então, muito interessante isso. Exato, Paty. Aqui no pilar de pessoas com deficiência, eu tenho um orgulho enorme de dizer que a gente está com 5,25% dos colaboradores da empresa que fazem parte desse público. A gente, em 2023, trabalhou muito, né, em atrair profissionais com deficiência. A gente contratou 870 pessoas, e então foi um salto aí mais de 70% das contratações que a gente teve em 2022. E a gente pretende ampliar aí para, quando a gente fala em gênero, né, ampliar para 40% o número de mulheres em posições de alta liderança e 45% em posições de liderança até 2035. Então, a gente tem esse combinado, né, no Pacto da ONU, a gente está antecipando 5 anos. Hoje a gente tem 45% do total dos colaboradores são mulheres, 38% fazem parte da liderança executiva da empresa e 33%, 33,3%, quando a gente fala da vírgula, essa vírgula é importante para a gente, dúvida. Né? Em cargos diretivos e 33% do nosso conselho de administração. Então, acho que a gente vem, ano após ano, trabalhando muito com esses números, né? E eu conto um pouco aqui para vocês o que a gente fez até agora, né? Como que a gente chegou aí nessa evolução. Bom, primeiro eu queria dar parabéns, assim, porque de fato não é fácil. Acho que quem trabalha com, né, que a gente fica no back ali no COI, que a gente chama, né, que é na área especialista, montando tudo isso, e quando a gente coloca isso em números, né, isso é muito difícil de ser atingido. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, eu acho que de fato a Vivo é um case super interessante. Parabéns. E aí eu queria entender o que vocês fizeram, né, assim, como... Porque eu acho que tem vários stakeholders aqui, né, Ana? Tem a alta liderança que precisa estar extremamente comprada. Então, como é que vocês fizeram? Tem um público de liderança ali, de gerentes, coordenadores, que precisam entender também esse processo, né? Então, e abrir, tirar o seu viés inconsciente, porque tem muito quando a gente fala em termos de atração. E tem o público em geral, né, que em alguns momentos gosta, mas tem momentos que vai falar, não, mas espera aí, isso aqui eu vou ser prejudicado, né? Então, como é que vocês conseguiram trabalhar com esses stakeholders? Paty, assim, quando a gente pegar aqui o pilar específico de raça, né? Primeiro, você falou uma coisa que é muito importante, acho que a gente tem a nossa alta liderança, né, o nosso presidente muito engajado nos temas de diversidade. Então, parte dele, e a gente combina tudo com ele, né? E ele tem a diversidade na pauta, né, dele. Então, isso facilita muito o nosso trabalho dentro da empresa e para que a gente possa mostrar para as pessoas o quanto isso é importante para o nosso negócio, né? Então, a gente ampliou muito ações afirmativas, principalmente voltadas para a contratação de pessoas negras, né? E aí um plano intencional que a gente tem de proporcionar as reflexões
sobre a luta antirracista, né? A gente trabalhou muito o letramento de vieses inconscientes com os nossos gestores, a responsabilidade da liderança ali na contratação e na carreira desses colaboradores negros, e a gente vem há 3 anos trabalhando esse letramento com os nossos executivos, nossos VPs e diretores. Ano passado, a gente fez um programa que a gente chamou aqui de Raça em Foco para todos os gerentes. Esse ano a gente terminou, né, o programa, mas a gente vem no letramento forte, né, nessa luta antirracista e como que a gente tem impacto na contratação e na retenção e no desenvolvimento da carreira desses profissionais, né? E aí a gente tem a jornada, né, Vivo Diversidade, a gente coloca todo mês uma pauta para ser discutida com temas que são relevantes aqui para a empresa. Então, para vocês terem uma ideia, né, a gente já trabalhou esse ano com temas de diversidade geracional, pluralidades. Mês de julho e agosto, a gente também falou sobre liderança feminina negra, saúde emocional. Em outubro, a gente trouxe a branquitude e as raízes do racismo institucional. Como que a gente traz, né, as pessoas brancas para o debate racial. Então, a gente letrou muito os nossos executivos nesses temas. E a organização, né, como um todo. Super interessante. E, Ana, você consegue abrir esse cargo de liderança? Quais são os cargos que vocês consideram? Acho que vou deixar essa primeira e depois eu faço a outra. Tá. A gente, nessa formação de 3 anos que a gente fez, parte de Raça em Foco, a gente considerou VPs, diretores, gerentes sêniores, gerentes, né? Então, que tem aí um grupo executivo que tem uma ação muito forte na decisão de carreira ou na própria contratação de pessoas. E a gente tem uma websérie de diversidade, onde a gente fala de vieses, onde a gente fala das questões, que a gente deixa isso para todo o público da organização ter acesso. Tá? Que demais. E desse número, você percebe ao longo dos 3 anos que o turnover voluntário aumentou? Essas pessoas permanecem? Como é que vocês estão medindo isso? Olha, Paty, tem diminuído. Acho que assim, mês contra mês, a gente acompanha isso mês a mês. Depois, quando eu for falar de pessoas com deficiência também, estou com um dado fresco aqui na cabeça, eu compartilho com vocês. Mas a gente... o desafio que a gente está agora, né, é na retenção desses profissionais. Então, e aí de todos os pilares, né, o quanto que a gente tem ações para que as pessoas permaneçam na Vivo. A gente superou uma etapa de contratação, né? Então, de questões de ter um tempo maior para contratação dentro dos pilares, né? De pessoas dentro dos pilares, com as vagas exclusivas que a gente tinha. Eu acho que a gente conseguiu em atração, acho que esse é um ponto importante também, aprender muito, né? Eu tenho um orgulho enorme de dizer que o meu time de atração, hoje ele é muito diverso, então eu trouxe para dentro de casa a diversidade para que a gente pudesse trazer, né, a diversidade para Vivo, que a gente é uma das primeiras portas ali de entrada, o primeiro contato com o candidato. Então, meu time reflete isso, que é muito, muito importante, né, para que as pessoas se sintam representadas também. Sem dúvida. Acho que quem está nos ouvindo e está criando, né, essa área de diversidade ou trabalhando com isso, é importante entender que a área de diversidade ela é cross e ela vai atingir todas as áreas do RH. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, né? Ou seja, é o que a Ana está trazendo. A atração, as pessoas de atração, elas não podem ter vieses, porque senão eu vou sempre contratar iguais a mim, né? Então, esse é um grande problema. Como é que está o meu processo de remuneração? Porque muitas vezes essas pessoas, quando a gente fala de raça aqui, não vão tendo oportunidades ao longo da carreira. Então, elas chegam numa situação financeira muito menor. Então, como é que você vai trabalhar? Né? Se eu tenho políticas que só pode, sei lá, 15% de aumento, a pessoa nunca vai conseguir ter um salário
igual ou parecido com uma outra pessoa de outra raça, né? Então, tudo isso precisa ser pensado, sabe, Rodrigo? E eu acho que aqui, esse é um bom exemplo, né, de como está acontecendo dentro da Vivo. Muito legal. Então, Paty, eu queria propor a gente fatiar aqui Acho uma boa. por gênero de diversidade, e daí a gente fazer uma investigação das ações afirmativas e desafios de cada cluster aí, né? Falando, portanto, de raça, quais ações afirmativas que você avalia, Ana, que mais geraram resultado para vocês terem esse número realmente benchmark, né? De 42% de colaboradores negros e 33% em cargos de liderança. Como que botões ali que foram apertados, né, que ações afirmativas foram feitas para gerar essa alavancagem? Rodrigo, eu acho que a gente tem acho que um pouco do que a Paty falou, né? A gente acaba tendo ações que passam por todo os subsistemas ali de recursos humanos, né? Então, eu acho que ter trabalhado muito com o time de atração, também com o letramento com eles, mas a gente tem práticas hoje na área de desenvolvimento que oferecem programas para as mulheres negras, né, mulheres e mulheres negras, para trabalharem com a sua carreira, desenvolverem o seu olhar para o seu crescimento profissional, em termos de postura. Então, isso a gente vem com práticas e cursos, quando a gente olha patrocínios, né, específicos para cada um dos públicos também. Então, a gente tem um cuidado muito grande na oferta de desenvolvimento para esse público, para trabalhar a retenção. E aí um pouco do que eu falei também da gente ter o gestor muito bem letrado, né? E aí a gente trabalhou muito esse ano com o ano passado também, acho que esse ano veio com uma força, até pela prática já está um pouco mais consistente na empresa, que são as vagas exclusivas, né? E aí a gente tem, e eu vou falar de todos os pilares, Rodrigo, que você falou para a gente fatiar aqui, mas tem ações que a gente acaba trabalhando com todos, tá? Então, hoje na Vivo, todos os gestores têm acesso a um dashboard sobre a diversidade da sua área, né? Então, hoje você acessa lá seu Power BI e consegue ver como o seu time está formado. E aí a gente tem a parceria muito forte com a consultoria interna, né, nossas BPs, para que as vagas que surgem, elas fiquem e sejam divulgadas como exclusivas, né? Dado a meta que a gente tem no ano. Então, é importantíssimo a gente acompanhar as metas, e a gente faz isso praticamente todo dia. A gente abre o nosso dashboard aqui para ver como é que é a nossa representatividade na Vivo. E vou te contar que a gente fez um roadshow esse ano passado, e a gente fez esse ano de novo, onde a gente buscava, nas reuniões com os VPs e diretores, então, por exemplo, a área de finanças, né, o VP de finanças com seus diretores, tem sua reunião para falar dos temas, a gente levou a pauta de diversidade, a gente contou para eles como é que os indicadores deles estavam versus as metas que a gente tinha. E ali a gente foi gerando compromisso para as vagas exclusivas. Isso já ia, né, para o time de recursos humanos e já ia ali para o time de atração. Então, a gente fez esse roadshow ano passado, a gente fez o roadshow esse ano, e aí a gente busca desses nossos executivos esse compromisso, né, de inclusão em todos os pilares. E aí a gente vê, né, como é que cada área está, onde tem que, de fato, colocar mais ação e direciona para um pilar específico. Além disso, não dá para dizer, né, não dá para não comentar os nossos programas de jovens também. Então, já há mais de 3 anos, a gente oferece 50% das nossas vagas nos nossos programas de estágio, nos nossos programas de trainee. Então, é uma forma também da gente poder trabalhar com as portas de entrada, né, com os jovens que estão entrando na organização. Então, é importante eu mencionar para vocês. E
E a própria jornada da diversidade, né? Então, a gente expor temas e discutir temas dentro da organização, isso traz o letramento. A gente tem começado a dizer aqui que a gente quer ultrapassar o letramento, né? A gente quer ir para a fluência sobre diversidade, a fluência racial, a fluência sobre os temas de pessoas com deficiência. Então, a jornada traz muito essa reflexão e traz muito esse compartilhamento de informação. Excelente. Bom, falando de raça, é esse formato, né? Agora, quando a gente fala de pessoas com deficiência, né, Ana? Claro que as grandes empresas acabam tendo suas cotas, né? Sim. A gente sabe disso. Sim. Mas eu estou entendendo que o teu programa vai muito além disso, assim. Então, como o Rodrigo comentou, né? O que vocês estão fazendo do tema de pessoas com deficiência? E Paty, o ano passado acho que foi o maior aprendizado que a gente teve, né, para trabalhar com pessoas com deficiência. Então, a gente participou de muitas feiras, né, a gente trouxe pessoas com deficiência para o time para poder serem representadas e serem vistas ali pelo nosso público. A gente trabalhou com vagas no nosso banco de talentos. Então, algo que foi muito... A gente falava, qualquer vaga é importante para a gente. Uhum. Então, a gente começou a ter uma ação proativa também com os gestores em identificar vagas possíveis dentro da área, buscar no nosso banco de talentos de pessoas com deficiência e proativamente enviar o candidato para o gestor. Isso gerou na organização, nossa, eu quero conhecer, preciso conhecer e tal, e um mês depois a gente tinha essa pessoa dentro da empresa. Então isso, acho que claro... Boa ideia, né? Essa foi algo que a gente falou, a gente não vai... a gente pegou muito firme a organização, né, para bater a meta dos 5,25, e essa foi uma ação fundamental, tá? Inclusive, Ana, eu queria convidar todos que estão acompanhando até aqui para assistir o episódio com o Leandro Soares da Schultz, né, Paty? Muito legal. Onde a gente contou o case da Schultz, que é a maior empresa do Brasil de compressor de ar, em diversidade de pessoas com deficiência. Super interessante, muito. Que lá tem uma jornada completa de até adequação do ambiente, tem uma curva de aprendizado que ele traz lá, super legal. E no de raça, um episódio que eu queria destacar é o com a Patrícia Pulgas, da Magalu, onde a gente falou dos programas afirmativos da Magalu, e em especial o programa de trainee para negros, né? Que gerou uma polêmica uns 2 anos atrás, e a gente trouxe esse assunto aqui para desmistificar e contextualizar. Então, 2 episódios imperdíveis aí para vocês aumentarem ainda mais a caixa de ferramenta, sem né, dúvida. Paty? Muito bom. Ô, Rodrigo, você falou uma coisa que eu acho que é importante eu mencionar aqui para vocês também. Nosso desafio com pessoas com deficiência é que a gente tenha um ambiente cada vez mais inclusivo, né? Ou seja, desde a questão física, a gente foi esse ano, a gente ganhou, né? A gente recebeu o certificado do Guia de Rodas, mas quanto ambiente físico e o dia a dia do trabalho, né? Então, quais são as tecnologias que a gente tem que favorece pessoas com uma deficiência visual, pessoas com uma deficiência auditiva, né? No computador, no acesso aos nossos treinamentos. A gente trabalhou muito acessibilidade esse ano, muito com o nosso time de call center também. Então, essas questões estão ali como parte também da retenção desses profissionais, que eles tenham um ambiente favorável ali, né, para o desempenho da função. Para que, de fato, a gente possa incluir, né, Ana? Exato, Paty. Essa é a grande dificuldade, né? Não, vamos colocar lá e beleza, contratamos. Mas aí eu não dou nenhum acesso, né, nenhuma possibilidade para que a pessoa continue assim. Isso. E a sensibilização dos gestores. Sem dúvida. Também formar os gestores na recepção dos profissionais, isso faz toda a diferença.
E Ana, você comentou que vocês foram atrás, né, conduzindo um banco de talentos mais ricos, né? Mas aonde vocês procuraram? Porque talvez essa seja uma dúvida aí da galera de atração, né? Assim, quais foram as fontes, né? Tem alguma coisa muito diferente aí que vocês fizeram? Olha, Paty, a gente mapeou, né, todos os eventos de instituições parceiras que a gente tem. Uhum. A gente fez muito como que eu posso dizer, uma apresentação da Vivo, né? Então a gente contava para o mercado e publicava dizendo, gente, faremos uma live exclusiva para pessoas com deficiência, para a gente contar o que a gente tem aqui na Vivo, de vagas, o que a gente tem aqui na Vivo, como é a nossa cultura, no que a gente acredita, e venham conhecer um pouco, né? Então a gente também trazia profissionais com deficiência e gerava um banco de talentos. Então a gente fez isso ao longo do ano, então muito... E vinha bastante gente, Ana? Que legal essa ideia, sim, né? Ótimo. Sim, Paty, foi super legal. Isso gerou muito resultado para a gente ter esses profissionais e depois poder trabalhar com o nosso banco de talentos. Então, as pessoas se inscreviam, mesmo não tendo vaga, né? E aí a gente buscava esses profissionais depois, trabalhando sempre com o nosso banco de talentos, né? Então, o quanto que a gente tem de profissionais interessados em virem para a Vivo e a gente contar para eles foi uma forma também que deu super certo. E aí vocês ficam proativos, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Quando você... Porque aí quando o gestor abre a vaga, você já mostra, né? Olha, eu tenho estas opções aqui, né? Então... E rápido, Paty. Rápido, é rápido. Isso. A gente tinha... eu sempre brinquei com o meu time, a gente precisa trabalhar com o nosso tempo de entrega, né? O nosso SLA não pode ser um impeditivo. É isso. Então, essas foram algumas das estratégias que a gente usou. Porque senão vira desculpa, né? Ah, não, mas vocês demoram demais para contratar pessoas com... Isso, exatamente. Então, é incrível como precisa fazer uma equalização de vários pontos, né, para o processo acontecer, né? Não é simples, né? Eu acho que às vezes a gente acha que esse é um tema... Ah, não, só faz lá e pronto. Não é só faz lá. Tem muita coisa envolvida, né? De fato, é uma gestão de mudança aqui, né? Então, você cria um projeto com relação a isso e você tem que acompanhar por anos. Então, ele é trabalhoso, né? Ele é complexo, sem dúvida. Muito bom. Acho que de pessoas com deficiência a gente conseguiu cobrir, né? Quando a gente fala da comunidade LGBTQIA+, vocês quintuplicaram o número, né? Ou seja... Muito, muito legal, assim. Como que vocês fizeram? Paty, acho que a gente também vem desenvolvendo muitas ações afirmativas na área, né, de atração, as parcerias que a gente tem com as organizações que apoiam a inclusão de LGBTI+, nas empresas, então Transempregos, o Fórum de Direitos LGBTQI+. A gente também... começou a oferecer, né, iniciativas como o Vivo Retifica, que é um auxílio financeiro que a gente oferece para as pessoas trans que queiram alterar o nome, né? Então a gente apoia esse processo para alterar e a gente dá liberdade para poder usar o nome sociais nos crachás, no endereço de e-mail. A gente fez a sinalização de todos os banheiros, informando que o uso é de acordo com o gênero também, então deixando as pessoas livres, né, para que elas utilizem o banheiro um gênero que elas se identificam. Isso. A gente tem o Conte Comigo, que é um apoio psicológico também. A gente tem ações voltadas com bolsas de estudos para esse público. E eu tenho um orgulho enorme, né, de poder dizer aqui também, sou sponsor. A gente tem dentro dos 4 pilares também, uma forma de trabalhar a nossa liderança a gente tem 4 sponsors, né, um por pilar. Eu sou sponsor do pilar LGBTI+, por ser casada com uma mulher, né, ter uma filha. Então, a gente busca muito essa representatividade, trazer para as pessoas esse olhar de que é possível
né, a gente alcançar altos postos, serem executivos. Então, a gente vem trabalhando com os gestores também, né? A sensibilização, a gente teve aí saltamos de 20 para 120 trans, a gente vem nesse processo de aprendizado, mas é um pilar que eu tenho muito carinho. E como que vocês trabalharam a questão da segurança psicológica, né, para ter essa representatividade manifestada, né, autodeclarada? Fala um pouquinho desse componente mais subjetivo, né? Não somente subjetivo, né? Acho que tem dessa construção ampla aí que deve ter por trás da segurança necessária, né, para o resultado aparecer. Rodrigo, primeiro acho que a gente teve um posicionamento também enquanto empresa muito importante, né? Então, a hora que a gente se posiciona para fora, patrocinando a parada, a gente contando, por exemplo, agora a gente lançou uma série Amores Pretos. Então, quando a Vivo conta isso para os seus clientes, quando a gente patrocina a parada, a gente está dizendo que a gente tem isso dentro dos nossos valores, né? A gente é uma empresa que valoriza. Então, a gente foi, acho que, ganhando espaço desde 2018, com o Vivo Retifica, aí depois com os banheiros. A gente, no mês de junho, a nossa antena aqui em São Paulo, ela fica das cores da bandeira. A gente patrocina a parada. Eu acho que isso traz um orgulho. A gente tem o pilar dentro de casa, a gente traz esse orgulho para quem está aqui na Vivo, né? E isso deixa um espaço muito aberto para você poder contar, né, isso de uma forma tranquila e não se sentir desrespeitado, né, não se sentir minorizado pela sua orientação sexual. A gente também inclui temas, né, LGBTI+, na nossa jornada de diversidade. Então, acho que a gente vem trazendo isso ano após ano nas nossas ações. E eu acho que isso tem ajudado muito nessa segurança psicológica das pessoas. Bacana, né? E eu preciso dizer aqui que é um ato de enorme coragem da empresa, né? Porque com a abrangência que vocês têm, cento e tantas milhões de linhas, vocês pegam uma amostra total da população e seria hipócrita da minha parte se eu não falasse aqui que tem uma parte da população extremamente conservadora, para não falar outra palavra aqui que faça juízo de valor, né, do conservadorismo, mas então acho que levantar essa bandeira é um ato de coragem, né, porque vocês estão propagando um valor que muitas pessoas resistem em abraçar, né? E então acho que fica os parabéns aqui, né? Porque e mudando conceitos, né? Porque principalmente os trans, a gente sabe que no Brasil é o país que mais mata, né? E a média de idade de um trans é 35 anos, o que é uma loucura a gente pensar nisso, né? Então quantas pessoas, Ana? 126 hoje. Quando 126 trans entram, eles têm uma possibilidade, né, de melhorar sua vida. Então, a gente não está falando de um número de 100 e poucas pessoas, a gente está falando de pessoas que podem melhorar a sua vida, e isso muda completamente a maneira de ver, né? Pensando assim, muitas dessas pessoas não têm um ambiente de aceitação, né? É isso. Ela não é aceita nem na família, muitas vezes. Então, ela está sendo aceita no trabalho, de fato, muda a vida da pessoa para sempre. É isso. Né? Porque ela encontra aquele lugar onde ela tem aceitação total. Onde isso acho que é muito bonito, né? E também esse incentivo. E engaja, né? Então, a probabilidade dessas pessoas saírem, ela é muito pequena. Porque é claro que cada vez mais as empresas fazendo isso, né, a gente tem mais possibilidades, mas provavelmente para essas pessoas, a Vivo foi a primeira que acolheu. Então vocês ganham o coração, né, dessas pessoas.
exato. Muito legal. Ana, eu queria agora falar um pouquinho dos programas de gênero de vocês, porque realmente os números são superlativos aqui em gênero, né, Paty? Sim. Quando a gente pega uma amostragem média das empresas, pouquíssimas empresas, dá para contar na palma de uma mão, têm números dessa natureza. Quer dizer, 45% dos colaboradores mulher, 38% da liderança executiva, Uhum. 32% dos cargos diretivos e 33% do conselho. É muita coisa. Eu queria que você comentasse, sobretudo, como que vocês chegaram, né, nesses números, de forma geral, e com destaque aos programas que vocês têm, que são muito legais, né? Sim, Que é o Women's Leadership Program, o Training of Black Women's Managers e o Mulheres de Fibra, né? exato. Que legal. Que eu encontrei esses três, não sei se tem mais, então fala um pouco de contexto e depois dos programas específicos. Tá bom. Eu acho que a gente, dentro do pilar de gênero, a gente vem promovendo uma série de iniciativas, né, para apoiar todas as nossas colaboradoras na construção das suas carreiras, né? E aí, apoiando para que essa representatividade feminina cresça ali nos cargos de liderança e que a gente tenha esse cuidado de gênero dentro da empresa. Então, a gente tem hoje, né, programas que, desde o processo ali, apoiando essas mulheres no período de gestação, até o seu retorno de licença também. A gente tem esses programas que você mencionou, que são programas de formação, né, para as mulheres em cargos de gestão. Então, o WLP, o Women's Leadership Program, a gente fez junto com a Statse esse ano, e aí com o objetivo de desenvolvimento profissional dessas mulheres executivas e que elas busquem, né, habilidades para ir avançando nas suas carreiras. Também trabalhamos com a interseccionalidade no EBWL, a gente fez junto com a Andrea, que fez, né, o Raça em Foco para a gente, na formação de mulheres negras, então, para que também desenvolvam as habilidades, confiança, a capacidade de ter essa resiliência para estar num momento, né, numa oportunidade para que, de fato, seja considerada para as posições. E a gente tem um programa que também nos enche de orgulho, que é o Mulheres de Fibra. Então, se vocês virem por aí nossas mulheres, né, no carro, são mulheres instaladoras e reparadoras que estão na rua. Que legal. A gente fecha esse ano, se tudo der certo, aí, com mais de 500 mulheres, né, nessa função. E então elas estão aí na rua, vocês vão ver ela de uniforme púrpura. É outro programa que nos enche de orgulho. Então, poder preparar, né, essas mulheres para que, quando de fato a gente tem academia de líderes, a gente trabalha com as mulheres também que têm alto potencial, e poder deixá-las ali, promover esses processos de aprendizado para que elas sejam cada vez mais aptas para quando as oportunidades aparecerem. Que legal. É muito bem construído, né, Ana? Parabéns, assim, porque de fato você tem toda uma trilha, né? Ou seja, as mulheres de fibra começam como instaladoras e depois ela pode virar uma gestora, então tem o training, né? Se eu sou negra, tem o training Black Woman Manager, então você vai conseguindo construir a sua carreira com uma empresa que vai te dando esse suporte, né? Que vai te apoiando dentro do teu processo e diminuindo o teu viés inconsciente, muitas vezes, né? Ou aquelas questões que ficam, eu não posso, não é possível, né? O que sempre a gente, muitas vezes, escuta no mercado. Exato, exato. Eu preciso dizer que esse case de vocês me inspira muito, porque hoje em dia quando surgiu esse assunto da diversidade, tinha tudo para ser uma tendência passageira, né? Como já foram muitas as tendências do mundo corporativo. Mas realmente tem muitas empresas vivendo seriamente isso, né? E eu acho que isso é um sinal muito positivo da evolução de nós seres humanos, né? E me enche de esperança porque a gente está num momento de mundo meio sombrio, né? Um monte de guerra
Então, uma preocupação com o futuro, né, dos nossos Legítimo, filhos, né, do mundo, do planeta, né, da natureza, né? E eu acho que esse tipo de avanço dá uma esperança de que talvez a gente esteja realmente evoluindo no meio de algumas involuções, mas no geral nós estamos evoluindo, né? Então isso é muito bom. Sem dúvida. Ana, eu queria te fazer uma pergunta. A gente falou de muitas coisas que foram muito boas. Mas para quem está nos ouvindo, o que vocês fizeram, não deu certo, e aí você vai contar, ó, gente, nem faça, porque de fato aqui você pula, né, esse step aqui. Então, você consegue nos trazer um pouco assim quais foram as principais dificuldades ou as questões que você percebe que dá para a gente pular, né? Que esse teste não deu certo. Paty, eu acho que eu traria muito mais com o olhar desse desafio, né? E não tem jeito, a gente está falando de seres humanos, então o olhar do letramento, o olhar de trazer a informação, de trazer temas para serem discutidos, de trazer profissionais para falar sobre um determinado tema na empresa, isso para mim é fundamental. A gente não parou de fazer isso, a gente faz o letramento desde 2018. Então, menos falar algo para não fazer, mas algo para que seja constante. Porque se você faz one shot, faz o letramento uma vez e segue para ação, é bem provável que você não atinja seus objetivos. Então, que o letramento faça parte como base do seu programa de diversidade, né? Que isso ocorra sempre com a liderança, que é de fato quem ali contrata, quem evolui, né, nos processos de carreira dos profissionais dentro da empresa, e não deixem de fazer, porque isso é fundamento para os resultados que vão vir, né? Então façam um letramento sempre. Muito legal. E Ana, como leigo assim nesse tema, né? Leigo aspas, né? Mas no final do dia a gente tem um programa bem sólido aqui de letramento em viés inconsciente, porque a gente é uma empresa de recrutamento e seleção, mas leigo no sentido de construção de programas de diversidade e inclusão e acompanhamento e maturação desses programas ao longo do tempo num espectro tão grande quanto o seu, né? Aqui a gente tem nossos programas internos também, mas não nessa magnitude. Uma coisa que sempre sempre eu penso quando eu tenho contato com esses cases é a base psicológica, né, estrutural, que precisa ser montada para as pessoas aceitarem a diversidade e inclusão de fato, né? Porque a gente vive num mundo onde as pessoas ainda são muito autocentradas, né, enxergam um pouco, projetam o mundo partindo dela. Então, a minha forma de ver o mundo é a forma correta, meus valores são os valores corretos, meu estilo de vida é o estilo de vida correto, enfim, tem um autocentrismo aí, né? E tem uma violência. A nossa sociedade é uma sociedade violenta no sentido psicológico, né? Não propriamente físico. Então, quer dizer, a gente carrega uma energia, muitas vezes, de jogar o estresse para o outro, né? De sair distribuindo estresse, seja fisicamente, seja emocionalmente. Como é que você percebe a necessidade e vocês têm algum trabalho de suporte psicológico, de terapia, de algum tipo de evolução na inteligência emocional dos colaboradores para permitir com que eles partam para esses valores um pouco mais elevados de comunidade, de respeito ao próximo, de enxergar o próximo, né? Que muitas vezes é a base do problema, a pessoa não enxerga o próximo, né? Tem algum trabalho assim de fundo psicológico, de desenvolver inteligência emocional? Porque me parece que muitas vezes o problema é esse problema de percepção de mundo mesmo, né? Isso é difícil de mudar, né? É muito difícil. Fora de uma terapia, né? Fora de um... Como é que você... Fala um pouquinho da tua opinião sobre isso. Rodrigo, quando a gente fala dos colaboradores, a gente oferece apoio psicológico, né, para todos os colaboradores da Vivo, independente do
do pilar, né, ou da diversidade que você esteja. Além disso, a gente tem um programa de bem-estar bem robusto, que olha o indivíduo de uma forma holística, né? A gente fala de corpo, mente e ambiente, então que a gente possa ter um cuidado com o colaborador e oferecer diferentes alternativas para ele se cuidar, né? E aí, eu acho que a estratégia que a gente tem dentro de diversidade é que a gente traga pessoas para contarem as suas histórias, né? Como que a gente sensibiliza o outro partindo ali de vieses inconscientes que ele tem, ou seja, que ele nem percebe, mas quando ele escuta o outro falar, isso gera uma sensibilidade, isso gera uma empatia, isso gera uma compaixão. E aí, aos poucos, a gente vai fazendo com que essas crenças possam ser quebradas. Então, sempre nas nossas lives, em toda a jornada, a gente traz pessoas que contem as suas histórias, que falem sobre o tema, mas que contem, né, como que aquilo, como esse tema impactou a sua vida. A gente traz colaboradores internos também, para poder, então, são externos e internos, para que a gente possa contar, né, para os nossos colaboradores, para os nossos líderes, as questões que estão envolvidas ali, né, nesses grupos subrepresentados e minorizados. Eu acho que a gente acha que dessa forma a gente vai conseguindo trazer não só informação, mas também uma questão ali de compaixão, de empatia, né, de um olhar diferente para um ser humano que está ali falando das suas questões também. Então, acho que isso tem ajudado bastante a gente. Essa questão da história ela é bem interessante, né? Porque para muitos de nós que acabam tendo muitos privilégios, a gente não consegue entender esse lugar. A gente não consegue se colocar nesse lugar, né? Então, hoje em dia tem muitos exercícios, né, sobre as questões dos privilégios, né? Então, quando você começa a responder algumas perguntas e você diz, nunca passei por isso, nunca passei por isso, e o outro vai falando, não, já passei, você fala, acho que tem alguma coisa diferente aqui. E eu acho que essas histórias, elas deixam bastante concretas isso, né? Então, recomendo a todos que comecem de fato a olhar e escutar essas histórias, porque isso nos ajuda muito a entender o ambiente do outro, né? Onde a gente não está inserido, né? Alguns de nós, né? Interessante. Exato. E, Paty, trazendo colaboradores, a gente começa a ver também essa representatividade dentro da empresa, né? Então, as pessoas dos grupos minorizados enxergam, poxa, não sabia, né? Eu tenho uma pessoa X da área tal, e aí a gente tem os grupos de afinidade também, né, que buscam uns apoios nos outros. Isso facilita bastante também, nos ajuda bastante. Bacana. Muito legal. Muito bem. Ana, para finalizar, que conselhos que você daria para empresas que querem aprimorar os resultados em diversidade e inclusão? Que aqui a gente falou de resultado. Sem dúvida, né? indicador. Resultados superlativos aqui que vocês estão tendo. Então, do teu ponto de vista, de alguém que conseguiu criar um programa que gerou impacto real, mexeu o ponteiro, qual a tua dica para as empresas conseguirem tirar mais resultado dos programas? Rodrigo, eu acho que o primeiro é ter a alta liderança, ter o CEO, o presidente da empresa muito engajado com esse tema, né? A gente tem o Christian aqui muito engajado, e isso permeia toda a organização, não tem como, né? E aí os VPs, os diretores, então tenham aí a sua alta liderança muito comprada, né? E muito com esse objetivo de fazer acontecer, de fato ser uma empresa inclusiva. Criem metas para vocês, né? Não tem como a gente ir avançando e mostrando essa evolução se a gente não tem as metas estabelecidas para cada um dos pilares. Isso, né, contei aqui para vocês, faz parte do nosso processo lá desde 2018. Então, se engajem aí na definição das metas, façam as parcerias importantes também para poder ter o alcance nos profissionais e letramento.
letramento para que a gente possa ir para uma fluência e isso fique cada vez mais normalizado, né? Isso não seja algo que a gente precisa tratar. Então, eu daria essas 3 dicas para as pessoas começarem, né, a trabalhar com os temas de diversidade. Excelentes dicas. Muito legal, muito legal. Olha, Ana, muito bacana, muito obrigado por você ter vindo aqui contar esse case tão legal, né? Esperamos te ver ano que vem, porque a gente vamos acompanhar anualmente esse case, né? Acho que é uma boa. Que com certeza vocês vão estar na vanguarda das boas práticas nisso e vão estar oxigenando o mercado com essas iniciativas novas e resultados ascendentes que vocês estão tendo e servir de exemplo, de inspiração e de norte, né, para essas outras empresas. Então, muito obrigado, parabéns, Ana. Eu que agradeço. E para todos e todas que estão acompanhando até aqui, gostaram tanto do conteúdo quanto nós, dê uma navegadinha na playlist do Gestão de Pessoas e procura lá os outros cases de diversidade e inclusão que a gente já tratou aqui ou os cases em outros subsistemas para ajudar vocês a aumentar ainda mais a caixa de ferramenta de gestão de RH, né, que é o grande objetivo aqui do nosso podcast, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio.